E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma festa do chá, o seu programa que só falamos de Premier League, uma das maiores, uma das melhores competições europeias. Eu estou com a camiseta do Barcelona, mas é porque a produção hoje pediu para que eu usasse a camiseta do Barcelona, mas aqui atrás é só a camisa da Premier League, hein, ó. Estamos aqui para falar de mais camisa da Championship do que a da Premier League. Verdade, ó. Mas foi campeão da Premier League, né? O Leicester. Southampton, campeão da FA Cup lá em 62, mas tudo bem. E o Manchester United aí, que de vez em quando dá aquelas osciladas aí, mas é um dos maiores clubes aí da Premier League, né, Leonardo? Leonardo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio aqui, que é o episódio de número 13. Ó, o tanto de tempo que já está durando esse programa aqui, tão querido por nós, né? E aí, Vargas, como que tá? Tudo certo? Mais uma rodadinha de Premier League. Premier League aí sempre nos alegrando aos nossos finais de semana. E dessa vez não foi diferente, uma rodada cheia de emoção, cheia de alegria aí, trazendo resultados surpreendentes, outros mais esperados, mas a gente vai comentar bastante aqui. Muito bem. Pessoal, lembrando que hoje, nessa terça-feira, a gente está gravando na segunda, mas o vídeo sai terça-feira às 11 horas da manhã. Queria desejar um feliz aniversário para minha mãe, que hoje, dia 2 de dezembro, é aniversário de Dona Sandra. Então, um beijão. Meus parabéns. Sucesso, toda saúde, toda paz aí para essa mulher muito especial na minha vida, né? Um beijão aí para Dona Sandra, hein? Feliz aniversário. Vamos começar o programa então, Leonardo. Hoje, já vamos puxar direto aí para um dos jogos mais... jogos emocionantes a gente tem sempre na Premier League, né? Porque a partir dos 90 minutos é que começa de verdade os jogos, né? Então vamos falar de Manchester City 3, Leeds 2, onde tivemos ali a estrela de Phil Foden. Se você veio nesse vídeo, é porque ele está na capa sim, tá? Ele está na capa e vai ser um dos títulos aí do programa de hoje. Manchester City 3, Leeds 2. Vamos pegar os números aqui, Leonardo. Foram 17 chutes da equipe do Manchester City, sendo 8 delas no gol, 63% de posse de bola, contra o Leeds, chutou apenas 5. E foram 2 no gol, e os 2 que foram entraram, né? Phil Foden abriu o placar logo no começo do jogo, o primeiro ataque com 1 minuto. Aí o Gvardiol aumentou 2-0, mas o Calvert-Lewin aos 49 minutos e o Lucas Não Mexa, né? Eu acho legal o nome dele, cara. E o Phil Foden, lá nos acréscimos, deu números finais da partida. Com essa vitória, a equipe do Manchester City volta para a segunda colocação com 25 pontos, já que o seu arquirrival ali do momento, o Arsenal, empatou. Vamos dizer assim que deu uma derrapada ali, porque o Chelsea estava com a menos, mas a gente vai falar desse jogo aí depois. Manchester City então volta à segunda colocação com 25 pontos, 5 a menos da equipe do Arsenal, hein, Leonardo? Cara, é isso, sim. Acho que um começo de jogo ali muito pró-City, né? O City começou on fire o jogo, você falou bem aí. O Foden abre o placar logo com segundos de partida, numa excelente triangulação ali entre o Matheus Nunes e o Bernardo Silva. E o Foden empurra para as redes. E acho que a melhor notícia para o Manchester City é Phil Foden, né? Não à toa ele está na nossa capa, e ele está porque é isso. O Phil Foden voltou. Acho que não, a gente pode sair da base do achismo, né? Será que vamos ter o Phil Foden? Não, podemos definir. Temos de volta Phil Foden, aquele cara que foi o principal destaque do City, campeão 23-24. Ele está de volta, jogando muita bola, e dessa vez foi o grande destaque do jogo. Primeiro com esse gol, logo no início. O City continua melhor, ele amplia o marcador ali no gol do Gvardiol, depois da cobrança de escanteio, e aí tem que falar do Lucas Perry aqui, né? Infelizmente o nosso brasileiro Lucas Perry passa por um momento bem difícil lá no Leeds, falhando bastante, a torcida pegando no pé, e esse segundo gol ele falha, ele compromete a equipe do Leeds. O Gvardiol aproveita e amplia o marcador ali para 2-0. Mas aí o jogo fica extremamente controlado para o City, que não sofre perigo algum até o final do primeiro tempo. Só que no retorno do segundo tempo, cara, o Leeds faz algumas mudanças, o seu técnico, deixa eu até pegar o nome aqui, esqueci o nome do técnico, o Fark, ele faz mudanças ali no time, mudanças táticas e até de peças, e, cara, o Leeds volta outro, assim, incomodando bastante o Manchester City, até tem uma chance logo no rolar da bola, que acaba não entrando,
mas aí numa bobagem dupla do Matheus Nunes ali, que erra primeiro o passe, depois ele praticamente dá uma assistência para o Calvert-Lewin, que diminui o placar ali, deixa o Leeds vivo no jogo. O segundo gol surge de um pênalti assim, inexplicável do Gvardiol, né, cara? Pô, para dizer o mínimo, ele foi bem burro ali, porque, cara, um carrinho completamente sem nexo ali, desesperadíssimo, atingindo o jogador do Leeds, e o Mechá, ele vai lá e faz o gol de empate do Leeds. E aí, o jogo que parecia controlado e uma vitória muito segura do City, vira com o que parecia uma provável virada do Leeds. A gente está falando de um time que é o 18º colocado no campeonato, é um time muito frágil. O Manchester City não pode sofrer desse jeito contra esses times de baixo da tabela. E o Leeds continua tendo as melhores oportunidades, continua perto de virar o jogo, até que o City vai voltando a controlar. E aí, no finalzinho do jogo, logo ali nos minutos finais, o Foden acha um bonito chute ali. Acho que o PR poderia ter feito coisa melhor também nesse chute, mas longe de ser falha esse aqui. O Foden acha ali um bonito gol, um bonito chute ali dentro da área, para vencer o goleiro do Leeds e dar números finais à partida, desafogando lá o Etihad Stadium no finalzinho, para dar essa vitória importante para o City, como você falou. O Chelsea, que era o segundo, tropeçou, o líder Arsenal também tropeçou, porque eles se enfrentaram. Então, o City conseguiu passar o Chelsea e diminuir um pouquinho a vantagem para o Arsenal. Um resultado importantíssimo para a equipe de Pep Guardiola, que se fosse um empate seria uma tragédia, por se tratar do Leeds, né? Muito bem. Falando então do primeiro colocado, o Arsenal recebeu, na verdade foi visitar o Chelsea, porque o jogo foi na casa do Chelsea, no Stamford Bridge. 1-1. Vamos pegar os números aqui, aos 38 minutos do primeiro tempo, Caicedo saiu cedo, foi expulso e deixou o Chelsea na mão. E como a gente sempre gosta de brincar aqui com o Maresca, dessa vez ele não enlouqueceu, né, Leonardo? Porque quando o time adversário tem alguém expulso, ele vai e tira os atacantes e coloca a zaga toda para jogar. Mas dessa vez não aconteceu. E com isso, o zagueiro, que até então, Chalobah, aos 48 minutos, 3 minutos do segundo tempo, abriu o placar. E o que parecia ser a primeira derrota, não é a primeira derrota, né? Então teve a derrota pro Liverpool, né? O que parecia ser a segunda derrota do Arsenal, não aconteceu, porque Merino, um dos principais destaques dessa equipe do Arsenal, empatou o jogo aos 59 minutos. Chutes no gol, finalizações, o Chelsea deu 11, apenas 5 no gol. Já o Arsenal foram 8 finalizações, com 5 sendo no gol. 62% de posse de bola para o Arsenal, 38% de posse de bola para a equipe do Chelsea. Com esse empate, o Arsenal ainda fica na primeira colocação, mas vê a diferença de pontos diminuírem. O City vai para 25 pontos. Já o Chelsea, com esse empate, fica na terceira colocação com 24 pontos, vendo o Aston Villa encostar com também 24 pontos em quarto lugar, hein, Leonardo? Cara, resultado que pode parecer agridoce, né, para os dois lados, assim, acho que ambos esperavam uma vitória. Se a gente for olhar antes do jogo, acho que o Arsenal comemoraria um ponto em Stamford Bridge. A gente está falando de líder e vice-líder, você pontuar fora de casa é importante, mas pelo contexto do jogo de estar com a mais, não. E você trouxe bem o Maresca, que dessa vez ele não se desesperou, mas também a gente tem que falar dos jogadores do Chelsea, que precisam ter mais um autocontrole, né, cara? Não é a primeira vez que a gente está falando disso. O Chelsea teve jogador expulso no jogo contra o Manchester United, que a gente cita aqui, é o jogo que o Maresca dá aquela loucura lá, contra o Brighton, logo na rodada seguinte, também a mesma coisa. Aí teve jogador expulso na vitória contra o Benfica na Champions League, teve jogador expulso na vitória contra o Forte, também na Premier League, teve jogador expulso contra o Wolverhampton na Copa da Liga. Então, assim, e agora contra o Arsenal. É muitos jogadores sendo expulsos nesse começo de temporada, assim. Precisa ter um autocontrole maior, precisa cuidar mais dessa parte, o elenco do Arsenal. E o Caicedo foi muito bem expulso, né? Uma entrada ali que completamente desnecessária, ele claramente levanta o pé ali e atinge o Merino de uma maneira bem grave. E foi muito bem expulso, assim, poderia ter machucado o jogador espanhol. Então, o Caicedo, sem contestações ali, foi muito bem expulso. E ele atrapalha o Chelsea no sentido de que o Chelsea estava melhor no jogo. O Chelsea jogava um bom jogo, era melhor que o Arsenal, estava mais perto do gol, apesar da boa defesa do Robert Sanchez no chute do Martinelli. Eu acho que até foi depois da expulsão, se eu não estou enganado. Mas se não for, eu acho que foi logo depois, mas se não foi antes. Numa boa defesa do Robert Sanchez,
no chute do Gabriel Martinelli. Mas as melhores oportunidades eram com o Chelsea ali. O Estevão tem duas que ele acaba chutando por cima. O Fernandes chuta uma bola também, sai uma boa defesa do Davi Raya. E acho que o João Pedro também tem uma cabeçada que o Raya defende. O Chelsea estava com as melhores oportunidades e aí o Caicedo é expulso ali logo aos 30 do primeiro tempo. A cabeçada do João Pedro é depois até. Mas a gente poderia imaginar que o Arsenal melhoraria no jogo, tal, até pela proposta ficou mais com a bola, evidentemente, por ter um jogador a mais. Só que o Chelsea, na minha visão, continuou melhor no jogo, mesmo com um jogador a menos. Assim, acho que conseguiu não sofrer tanto e continuava levando perigo das suas espetadas ali, a colar, e continuava levando perigo ao Arsenal, que acabou sofrendo da sua principal arma, né? Um bonito cruzamento ali, o Chalobah aproveitou de cabeça na bola parada para abrir o placar para o Chelsea, no que parecia naquele momento uma vitória improbabilíssima, né, já que você estava com um jogador a menos. Só que também nem muito tempo depois, o gol do Merino, o gol do Chalobah 58, o Merino é aos 59, e aí de novo ele apareceu, né, essa carta coringa do Arteta aparecendo, e aparecendo como centroavante dentro da área, aproveitando ali a bola alçada na área, ele vai lá e cabeceia e empata o jogo para o Arsenal, que até teve algumas oportunidades de fazer o segundo depois, mas parou de novo no Robert Sanchez. Assim. Resultado, como eu disse, agridoce para os dois, para o Chelsea, porque você imaginava uma diferença de 6 pontos podendo cair para 3, caso de vitória, jogando em casa, com o apoio do seu torcedor em Stamford Bridge, e para o Arsenal no sentido de o empate antes talvez fosse bom, mas pela situação do jogo, pelo contexto do jogo, se jogar com a mais ali o segundo tempo inteiro, acho que o torcedor do Arsenal gostaria de sair com a vitória. Então, nesse sentido, acho que saem os dois torcedores meio com reclamações a se fazer desse empate. Perfeito. Então, vamos, mudando de jogo agora. Leonardo, falta apenas 4 vitórias seguidas agora para aquele cara lá que ia cortar o cabelo do United cortar o cabelo. Por quê? Porque o United venceu fora de casa a equipe no Palace. E eu não entendi muito bem, porque aqui nos bastidores aqui eu falei, Leonardo, a gente vai montar aqui o vídeo, né, pra gente soltar no YouTube, e preciso da foto do Foden, né, pra gente fazer a thumb, né. Achei que você ia colocar a foto do Mason Mount. Eu falei, pô, por quê? Agora quero que você me explique por quê. Antes, vamos pegar os números aqui da partida. Crystal Palace 1, Manchester United 2, de virada, porque Mateta abriu o placar de pênalti aos 36 minutos. O Joshua Zirkzee, Zirkzee? Correto minha pronúncia? Zirkzee. Não errei. Zirkzee empatou aos 54 e Mason Mount deu números finais da partida aos 63 minutos. Ambos os times chutaram 13 vezes, só que o United chutou 6 vezes no gol, enquanto o Crystal Palace chutou apenas 3. Posse de bola, o Manchester United ficou com 57% e o Crystal Palace com 43%. Na tabela de classificação, com essa vitória, o Manchester United já sobe um pouquinho. Já está na 7ª posição com 21 pontos. Se você for olhar assim, 4 pontos separam o Manchester City e o Manchester United. E com essa derrota, a equipe do Crystal Palace fica em 9º com 20 pontos. Se vencesse esse jogo contra o United, já era para estar em 23 pontos ali, já era para estar em 5º já o Palace, hein, Leonardo? Cara, e respondendo a sua primeira pergunta, do porquê eu achei que a capa seria o Mason Mount, porque foi o grande jogo da rodada, né, cara? Um jogaço, assim, muito divertido, muito legal de assistir. As duas equipes tiveram, assim, um caminhão de chances ali no primeiro tempo todo, assim, mas mais ainda nos primeiros 25 minutos ali. Cara, o jogo era frenético, assim, as duas equipes atacando, sem muita responsabilidade defensiva. Boas ações defensivas ali do The Renders, tanto do The Renders quanto do Lemens, que impediram alguns gols ali. O Mateta teve 2 chances, ele desperdiça as 2. A segunda ele fica cara a cara, acaba chutando. Estava atrapalhado pelo Yoho, mas acaba chutando torto. O The Renders também faz logo no comecinho, faz uma grande defesa ali no chute do Casemiro, que ele meio que divide com o Casemiro ali dentro da pequena área. Mas um primeiro tempo completamente frenético, cara, assim, que realmente podia ter caído para qualquer lado. Até que aos 30 minutos ali, aos 30 minutos do primeiro tempo, tem o pênalti cometido pelo Yoho. E o Mateta faz primeiro o gol, e aí a gente vê a regra entrando em ação, né? Nova regra da FIFA entrando em ação,
que eu particularmente acho muito mais justa da que a anterior. O Mateta, ele acaba dando duplo toque ali na hora do pênalti, né? E ao invés do pênalti ser cancelado, agora com a nova regra, ele pode bater de novo. E ele tinha feito da primeira vez, foi lá, bateu e fez de novo. E o Crystal Palace abriu o placar com o Mateta. No segundo tempo, o jogo abaixou um pouquinho o nível, mas continuou com as duas equipes tendo bastante chances. Assim, obviamente não manteve o mesmo ritmo do primeiro tempo, mas também não caiu de nível. Assim, acho que ficou um jogo ainda bastante interessante. E o gol de empate do United sai ali num lance até curioso ali, numa falta cobrada, que a bola vai para a lateral ali, para o Zirkzee, que sem ângulo, completamente sem ângulo, consegue finalizar e fazer o gol. Eu achei bem falha assim no Dan Henderson, que podia ter defendido. A bola nem passa entre ele e a trave, passa do outro lado, então achei que ele podia ter feito uma ação melhor ali. E legal ver o Zirkzee fazendo gol, né? Um jogador que não estava sendo tão aproveitado assim, na temporada passada foi muito criticado, veio do Bayern lá porque também não conseguiu render, e a expectativa era muito grande nele, no Højlund, em todos os centroavantes da temporada passada, e nenhum deu certo. A gente viu o Højlund começar bem a temporada no Napoli, agora está um pouquinho em viés de baixa, mas é um jogador importante lá com o Antônio Conte. O Zirkzee ficou, apesar da chegada do Chesco, e está tentando aí aproveitar as oportunidades. Ele faz esse bonito gol, mesmo com a falha do Dan Henderson. E o segundo gol dá para ir nessa mesma linha. Acho que o Mason Mount é bem mais aproveitado pelo Rumi Amorim, às vezes até de maneira inexplicável, mas é mais um cara que é bastante criticado, vai lá e faz o gol da virada, no lance de inteligência ali do Bruno Fernandes, que percebe que a barreira não está 100% pronta ali, que o Dan Henderson ainda está voltando, ele cobra rápido a falta e o Mason Mount acerta um bonito chute no contrapé do goleiro para dar números finais à partida. Então, resultado importantíssimo, cara, para o United, que o United nos prega essa, né? Na semana passada a gente falava aqui do time que recebeu o Everton e ficou com uma mais o jogo inteiro, né? O jogador do Everton foi expulso, foi o Gueye, se não estou enganado, com 13 minutos do primeiro tempo. O United ficou com o jogador a mais o jogo todo e acabou conseguindo perder o jogo. E agora vai visitar o Crystal Palace, num dos estádios mais difíceis que tem na Premier League, que é o Herbert Park, e acaba conseguindo essa gigantesca vitória, cara. O Palace é um bom time, assim, e você enfrentar o Crystal Palace fora de casa é uma missão muito difícil. O Liverpool provou disso, outros times já provaram disso. Realmente jogar no Selhurst Park é muito difícil, e o United conseguiu lá e fazer um bom jogo, assim, mais do que a vitória. Eu acho que vale o desempenho dos atletas, a performance do time mesmo. Eu gostei bastante do que eu vi desse United, que estava muito bem em uma época, né? Agora voltou a ter jogos ali, derrotas e até empates que vinha jogando mal, mas consegue dar dessa boa vitória aí contra um adversário bastante difícil, como você falou. Se tivesse vencido o Palace, estaria na 5ª colocação no campeonato. Então, grande vitória aí para os comandados do Rubem Amorim. Eu tava vendo aqui o pênalti do Mateta aqui, ó. Realmente a bola saiu girando pro outro lado ali na primeira cobrança. Bom, então Manchester United venceu o Palace, mas quem perdeu foi a equipe do Tottenham. Tottenham em casa perdeu para o Fulham de 2-1. A gente sempre fala aqui que o Tottenham é meio que 8-80, né? Ou joga muito bem e ganha, ou joga muito mal e perde, mas isso é uma oscilação de uma partida para outra, né? Deixa eu pegar os números da partida aqui. O problema é que não tá oscilando mais, né? Agora só tá em baixa. Não volta. Agora... O que acontece com o Tottenham, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Opa, vamos lá. Cadê? Aqui, achei. Tottenham e Fulham. 1 para o Tottenham, 2 para o Fulham. Praticamente com 10 minutos, a partida ali já tinha praticamente acabado. Né? Tava 2-0 para o Fulham. Kenny TT, ou TT, é TT, né? Ou TT. Como que é que pronuncia aí, Leonardo? O senhor que é o nosso poliglota. Eu ouço Kenny TT. Mas o Kenny abriu o placar aos 4 minutos e o Harry Wilson fez 2-0 aos 6 minutos. Então, uma diferença de 2 minutos para os 2 gols da equipe do Tottenham, do Fulham. E o Mohamed Kudus, que é uma das grandes novidades, é um dos grandes, acho que o principal nome da equipe do Tottenham,
tentou ali, mas só conseguiu fazer um gol aos 59 minutos. Então, o jogo terminou 2-1 para a equipe do Fulham. O Fulham chutou 6 vezes, sendo 3 delas no gol. Já o Tottenham chutou 14, só que 2 delas foram no gol. O Tottenham teve 63% de posse de bola, já o Fulham teve 37%. Com essa vitória, o Fulham já subiu mais um pouquinho ali, ó, e já está na 15ª colocação com 17 pontos. E com essa derrota, o Tottenham estaciona ali na 12ª colocação com 18 pontos. Bem embaralhada essa parte de baixo da Premier League, hein, ó. Daqui a pouco a gente vai falar dos últimos colocados ali. 2-1 para o Fulham, Leonardo. Cara, o que dizer desse Tottenham, né? Acho que é até inexplicável, assim, como esse time do Thomas Frank está definhando em campo, assim. É mais um jogo de um time ofensivamente nulo, que não cria nada, que não consegue. E aí o torcedor está muito na razão, assim. O Thomas Frank começa a ver o seu cargo balançar e com muita razão. É um time que não evolui de uma rodada para outra, é um time que segue mantendo os mesmos problemas. E esses problemas são todos ofensivos, assim. É um time que não cria nada durante o jogo todo, cara, mais uma vez. E agora contra um adversário, porque os últimos jogos foram clássicos, né, entre o Big Six ali. Agora contra um adversário inferior. Mas nem quando foi contra o Wolverhampton esse time conseguiu criar, cara. Então, assim, é realmente muito preocupante a situação do Tottenham, que começou a temporada tão bem ali, até com o Richarlison fazendo alguns gols, fez aquele bom jogo contra o PSG, venceu o City também, né? Mas apesar de vencer o City pro Tottenham, todo ano acontece, né? Mas de lá para cá, cara, assim, um time que define em campo, realmente não consegue nenhuma ação ofensiva de qualidade, com criação, com toque de bola, não consegue. É um time do Thomas Frank muito problemático. E aqui nesse jogo, com 6 minutos, o jogo já estava 2-0. Se o time não produz ofensivamente, nesse jogo, defensivamente, também foi um caos, né? Provavelmente o melhor jogador da temporada do Tottenham é o Vicário, fazendo defesas ali, salvando o Tottenham em algumas vezes. E dessa vez ele acaba cometendo um erro bem grave ali, e o Harry Wilson acaba fazendo o segundo gol. Mas, assim, um Tottenham que realmente não até aqui não mostrou que veio. E eu vejo muitos problemas nesse time do Thomas Frank aí que precisa abrir o olho logo, cara, senão vai ficar complicado. E do Fulham, cara, boa vitória e segunda vitória consecutiva, né? Esse time do Marco Silva começou muito mal a temporada, mas vai se ajeitando aí, me mostrando que mais uma vez deve... eu não acredito... O Fulham está em 15º agora, né? Abriu ali 6 pontos para a zona, que a zona também já está ficando bem definida, né? Mas abriu boa vantagem ali para a turma da zona de rebaixamento, para quem está atrás dele. Cara, eu não vejo esse Fulham brigando para não cair, não, tá? Brigando para não cair. Eu gosto do trabalho do Marco Silva, mais um ano, eu acho ele um baita do treinador, é mais um ano aí de confiança do Fulham com ele. Acho que tem tudo para ele fazer um campeonato seguro. Começou muito mal, mas aos poucos vai se recuperando. E diferentemente do Thomas Frank, né? Que começou até bem, mas de um tempo para cá, esse time só evolui. Muito bem. Bom, semana passada estávamos falando da 12ª rodada, onde o Liverpool também perdeu. Né? O Liverpool perdeu. Foi para quem, Leonardo? Você lembra? O Forest. Pro Forest 3-0 em casa. Aí, no decorrer da semana, íamos ter o jogo da Champions League, onde foi uma... Qual é a palavra para definir esse jogo, Leonardo, contra o PSV ali? Cara, uma vergonha, um vexame, um show de horror. Um show de horrores ali, perdendo de 4-1 em casa. Aí o próximo jogo seria com o West Ham. O West Ham que tava vindo numa crescência ali, né? Crescente ali no campeonato, né? Deixa eu ver quem que o West Ham venceu. O West Ham empatou com o Bournemouth. Ó, depois venceu o Burnley 3-2 e depois venceu o Newcastle 3-1. Aqui, vamos ver, perdeu pro Leeds. Então tava vindo com 3 jogos sem perder. Jogando em casa, enfrentando o Liverpool. Deu Liverpool 2-0 ali. Liverpool conquista a sua 7ª vitória no campeonato, enquanto isso fica com 6 derrotas. O Liverpool ganha ou perde, e nessa partida o Liverpool ganhou. Deixa eu pegar os números aqui da partida. Liverpool 2, West Ham 0. O Isaac, olha o Isaac aí fazendo gol. Aos 60 minutos abriu o placar e o Gakpo, aos 92 minutos, deu os números finais da partida. O West Ham chutou 5 vezes, mas nenhuma foi no gol.
enquanto o Liverpool chutou 9 e 5 delas foi no gol. 56% de posse de bola para a equipe do Liverpool e 44% de posse de bola para a equipe do West Ham. Destaque curioso foi o cartão vermelho ali do Paquetá. Bem desnecessário, na minha opinião, Leonardo. Sabe, não era para tomar esse cartão ali. Sabe? O Paquetá, sabe? Pô, não é querendo falar nada não, mas olha a situação que ele já se meteu por causa disso. Tomar cartão besta assim, Leonardo? Não pode, cara. Não pode, mas tudo bem. Liverpool, com essa vitória, vai para a 8ª posição com 21 pontos. E com essa derrota, o West Ham fica ali na 17ª colocação com apenas 11 pontos. Ver os adversários chegando, não, né? Porque o Leeds, ele perdeu o jogo, também está com 11 pontos. E o Burnley, 10 pontos ali na 19ª colocação. Já o Wolverhampton já foi, né? O Wolverhampton já foi. Liverpool 2, West Ham 0, Leonardo. Cara, você lembrou bem aí de trazer o jogo de quarta-feira contra o PSV também, porque assim, eu falei aqui, depois da derrota pro Forte, que em teoria o Liverpool teria três jogos tranquilos por se fazer, né? Que era PSV, West Ham e o próximo, eu nem lembro qual que é o próximo, é Sunderland, né, em casa. Só que assim, tendo em vista do que era o Liverpool, não eram tranquilos, né? Porque o Liverpool não joga futebol. E quarta-feira foi isso de novo, assim, um time que até começou bem o jogo, tendo algumas oportunidades, toma o gol cedo, continua martelando ali, empata, mas mais uma vez os times repetir, o time cai de produção, erros defensivos, Konaté falhando mais uma vez, vira e mexe com o Konaté falhando, Van Dijk fazendo um pênalti assim, escandaloso, levanta a mão na hora do escanteio e a bola bate na mão dele, não dá para entender, e o Liverpool perde de 4-1 sendo goleado dentro de Anfield. Aí vem para esse jogo muito pressionado o Arne Slot, né? Depois de 2 sapatadas, assim, jogando em casa, dentro de Anfield, 3-0 pro Forte, 4-1 PSV. E o time faz um jogo sólido, assim, muito longe de ser brilhante, mas faz um jogo sólido, até por conta que é o West Ham também. É um time muito frágil. É um time que vai brigar para não cair até o fim ali, eu acho. Acho que não vai conseguir fugir disso pela fragilidade mesmo. É um time limitado, que evoluiu, sim, com o Nuno Espírito Santo, mas ainda continua um time abaixo. E o Liverpool consegue fazer um jogo ali, ter o controle da partida, tem algumas chances, e quando aperta um pouquinho mais ali, faz o gol, né, o 2-0 vai sair no final do jogo. E a boa notícia é o gol do Isaac, né, cara? Finalmente fazendo um gol da Premier League aí. Ele claramente está sem ritmo, assim, você assiste o jogo, você vê que ele não consegue acompanhar os demais. Por culpa dele mesmo, né? Por culpa dele mesmo, como a gente sempre fala aqui, a falta de pré-temporada faz muita diferença para um jogador de futebol. E ele optou por não fazer a pré-temporada, então tá pagando por isso. O Wirtz entrou, já saiu ele voltou de lesão e já chegou jogando titular, fez um grande jogo, fez um bom jogo o Wirtz, foi eleito o melhor em campo, acho que é mais uma notícia boa. O Robertson reserva de novo, ainda não entendo, as insistências do Slot não dá para entender assim, cara. O Gakpo, apesar de ter feito o gol, o Gakpo faz o gol no finalzinho ali, que dá números finais, não dá para entender porque continua sendo titular. Dessa vez o Salah saiu, o Salah nem entrou no jogo, ficou no banco o jogo inteiro. E aí é uma atitude muito corajosa do Slot, né? Porque a gente sabe que o Salah é o craque do time, é um ídolo da história do Liverpool, mas não jogou bola ainda na temporada 24-25, então... Desculpa, na temporada 25-26, então precisava desse banco aí, cara, porque o Liverpool, a água vai batendo na bunda, você tem que tomar algumas atitudes, mesmo que elas sejam drásticas dessa maneira. O Salah precisava ir para o banco e foi. Mas Gakpo continuar sendo titular, não vejo lógica. O Kerkez, cara, por que o Kerkez ainda é titular assim? Acho que o Kerkez, eu sempre falo, cara, eu não quero ficar martelando aqui, porque eu acho sim que ele é um baita de um lateral, acho que ele é o futuro da posição do Liverpool, ele ainda vai dar tudo certo. Mas ele está claramente com a confiança abaixo, ele está com... O momento dele não é bom. E quando o Roberts precisou entrar, ele foi bem. Não foi o Roberts da temporada passada que sim, foi muito mal. O Roberts dessa temporada, quando precisou-se dele, ele foi muito bem. Então, eu não entendo ele ser reserva desse time. Ele até entrou no decorrer do jogo, mas só isso. E aí, cara, Curtis Jones entrar no meio do jogo, cara, assim, com todo o respeito do mundo, mas o torcedor do Liverpool não suporta mais ver o Curtis Jones em campo. Pô, é temporada atrás de temporada, cara. É um cara que ele é útil, ele não é um jogador horrível, ele é um jogador útil, assim, mas ele irrita, cara. Comparado aos jogadores que o Liverpool tem, que são grandes estrelas, o Curtis Jones é muito abaixo, é muito fraco. E aí ele acaba irritando, assim. Então, é desesperador ver ele continuar tendo tantos minutos assim. O Slot parece que gosta muito dele. Chiesa não entrou de novo, assim, não dá para entender porque o Chiesa não tem mais minutos nesse time, cara. Assim, é o grande destaque do Liverpool
um dos grandes destaques do Liverpool na temporada, claro, abaixo ali do Szoboszlai, que é o grande destaque, do Gravenberch, mas ele é um dos caras que entra e geralmente joga bem, cara, e assim, de novo, não entrando aqui, quando o jogo tá ganho, ele não entra, não tem essa oportunidade. Aí quando tá perdendo na fogueira, ele vai lá e entra. Então, assim, são cada detalhezinho que vai minando esse trabalho ao meu ver do slot. Assim, eu já falei aqui em diversas semanas que eu gosto de ter mais calma, até pelo momento que vive a equipe do Liverpool, até extra-campo, mas tá ficando difícil, cara. Apesar dessa vitória que foi até tranquila, assim, bastante sólida e importante, né, para o Liverpool voltar a vencer, conseguir pensar com mais clareza e pensar no futuro, assim. Acho que para a Premier é tentar pensar em vaga na Champions League, assim, título muito improvável, ficou muito difícil, e aí pensar nas Copas, né, na Champions League, na FA Cup, que certamente o Liverpool terá mais chances. E no mais é isso, assim, acho que é um jogo muito tranquilo de um time que precisava fazer um jogo tranquilo. O Joe Gomes também, né, o Joe Gomes voltou, né, jogou do lateral, o Szoboszlai foi para a ponta dessa vez, né, e o Wirtz jogou como 10 ali, 10 clássico ali, que ele fez algumas vezes no Leverkusen, nem sempre também, mas fez algumas vezes. Acho que daquele Leverkusen a gente não vai ver aquele mesmo Wirtz mais, é uma posição que não condiz com o Liverpool atual. Mas uma posição que ele joga também na Alemanha, agora principalmente como o Musiala está machucado, então o Wirtz ali sendo realocado logo da vinda da lesão do time titular e realocado numa posição mais coerente com o jogo dele. E aí o Szoboszlai que sobrou acabou indo para o lado do Salah ali, pro lado direito do campo. E aí com isso o jogo foi lateral e o Liverpool teve uma atuação sólida da defesa dessa vez. E isso é algo a se comemorar, né? Porque pelo que vinha a ser a peneira que era a defesa do Liverpool nos últimos jogos, uma atuação sólida ali de Konaté, de Van Dijk, e agora acrescentado com o Joe Gomes, é de se comemorar. Então, boa vitória do Liverpool, que agora tenta pensar com mais calma nos próximos jogos. Muito bem. Bom, lembrando que amanhã, terça-feira, na verdade hoje, né? Hoje teremos jogos. Hoje teremos a 14ª rodada da Premier League. Antes de você passar a rodada, deixa eu dar um destaquezinho aqui rapidinho, alguns destaquezinhos, porque eu acho que a gente tem que falar de alguns joguinhos aqui de maneira bem rápida. Primeiro, falar do Brentford, especificamente de Igor Thiago, né? Mais 2 gols na Premier League, né? O cara tá voando, assim, acho que não dá mais para a gente falar de seleção brasileira e não colocar o nome dele, por mais que tenha ficado tarde, talvez, para ele nessa corrida para a Copa do Mundo. Acho que se a gente fala tanto de Caio Jorge, de Vitor Roque, de outros, a gente tem que falar também do Igor Thiago, vitória do Brentford 3-1 sobre o Burnley, com 2 gols dele. Falar também da boa vitória do Sunderland contra o Bournemouth. O Bournemouth está num viazinho de queda, aí a gente falou que o Bournemouth, toda a rodada, ia citar o Iraola aqui, e acho que ele merece, mas está num momentinho de queda, com alguma instabilidade ali. E o Sunderland segue voando, né, cara? Que temporada faz o Sunderland nesse retorno? Venceu por 3-2, num jogaço, inclusive. Bom jogo lá em Sunderland, com uma vitória por 3-2. Newcastle vencendo o Everton fora de casa por 4-1. Newcastle emendando sua terceira vitória seguida. Finalmente sendo aquele Newcastle que a gente esperava, esse time do Ed Howe. E falar do Aston Villa, cara, porque quinta vitória consecutiva. Se o torcedor fosse do Aston Villa, já teria cortado o cabelo. Evidentemente é sobre o Wolverhampton, né? Então a gente também não consegue colocar lá em cima, mas é um feito importante para esse time do Unai Emery, que começou tão mal a temporada na zona de rebaixamento e agora consegue 5 vitórias consecutivas, isso juntando Premier League e Europa League, tá? Porque são 3 vitórias seguidas na Premier League. Então, boa fase do Villa que já cresce na tabela aí e condiz com o que é o seu time. Muito bem. Vamos então passar a 14ª rodada, que começa hoje. Às 4h30 da tarde teremos Fulham e Manchester City. Mesmo horário de Bournemouth e Everton. Um pouquinho mais tarde, às 17h15, Newcastle enfrenta o Tottenham. Quarta-feira, dia 3 de dezembro, Brighton recebe o Aston Villa às 4h30. Mesmo horário de Burnley e Crystal Palace, Wolverhampton e Nottingham Forest, Arsenal e Brentford. Um pouquinho mais tarde, na quarta, teremos 2 jogos, Leeds e Chelsea e Liverpool e Sunderland. Não acabou por quê? Porque quinta-feira, dia 4 de dezembro, teremos Manchester United e West Ham. Leonardo, Festa do Chá fica por aqui com o seu 13º episódio. Vamos ver, depende da nossa estrutura aqui, vamos ver o que vai acontecer. A gente traz mais um episódio para vocês, falando da 14ª rodada. Na sexta-feira à noite, hein?
Que isso, não pode reclamar o fã do campeonato inglês. Ah, não pode. Tem festa do chá para todo mundo, hein? Leonardo, muito obrigado pelo programa de hoje. Agradecemos você que nos assistiu. Não se esqueça de deixar aquele joinha, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Twitter também, lá o que o Leonardo comanda lá. E também de se inscrever aqui no nosso canal, rumo a 2.000 inscritos. Fechou, pessoal? Muito obrigado e até sexta-feira.